Fala, atleta! Cadinho Treinamentos. Passar para vocês uma abordagem a respeito do exercício físico e o quanto que ele causa algum tipo de influência na sua imunidade, se isso é bom, se isso é ruim. Porque o cenário atual, gente, eu tenho visto muitas pessoas inseguras e com receio de praticar atividade física. Desculpa. Portanto, o que acontece nesse momento? Se você tem um exercício, no momento do exercício, você tem alterações na homeostase. Então, o seu organismo ele vai reestruturar os sistemas. A homeostase é seu ponto de equilíbrio. Eu estou aqui agora na homeostase porque eu não tenho feito nenhum estímulo estressor no meu corpo. Eu estou em repouso assentado. Então, eu estou em equilíbrio homeostático. Quando eu começo a fazer um exercício, qualquer movimento que seja, eu já começo a mudar essa estrutura dentro das minhas células, dentro do meu corpo, a minha fisiologia começa a se organizar. E essas organizações, ela vem a partir de respostas de efeito agudo. Então eu tenho um efeito agudo pelo movimento que eu estou fazendo, que vai ser uma influência direta em todas as células do meu corpo quando eu começar a fazer exercício agora, no caso saindo para fazer um treino, pedalando, onde é que seja. Então, a partir do momento que eu tenho essa resposta, o meu organismo começa a se reestruturar e aí ele vai influenciar todos os sistemas do nosso organismo. Então, o sistema endócrino, o sistema hormonal e aí tem o sistema imune. Dentro desses sistemas todos, você tem o imune, que é o que garante a defesa contra os agentes invasores do seu organismo. Então, os agentes invasores, num primeiro plano, que para o organismo é fácil de combater, ele cria diversos mecanismos, são os fungos. Então a gente tem muito assim, você faz exercício de alta intensidade, a sua ventilação, a sua frequência respiratória sobe muito, então as suas vias aéreas superiores, elas começam a sofrer impacto, né, de trânsito de muito vento, e aí essa influência desse volume respiratório que você recebe costuma infeccionar pelo aumento da produção da mucosa. Já reparou quando você pedala no início, começa a escorrer uma coriza assim no nariz, começa a dar aquela aguinha saindo? Aquilo ali é o aumento do oxigênio passando, gera aquela umidade e aquilo já o organismo já começa a se prevenir. Essa prevenção, dentro do que a gente tem visto no sistema imune, a fisiologia apresenta para a gente, tem o sistema imune nato, inato, o complemento, e aí o sistema imune ele tem diversas ações que ele combate esses agentes. A primeira defesa que a gente tem é a pele. Então, sua pele está te protegendo. E todos os orifícios que você está aberto, né, nesse momento, nessa fase de crise, vocês vão entendendo. Mão na boca, mão no nariz, contato com vias de mucosa, isso são contaminadores, levam agentes para dentro do seu corpo. E aí, quando a gente faz assim, já é muitas vezes falado, já é comprovado isso há muito tempo, que o exercício aeróbico muitas vezes ele já trabalha num suporte de fortalecimento, porque esses agentes estressores, você está sempre promovendo o estímulo no sistema imune para liberar as proteínas que vão reagir, né, que vão jogar no exército, nos leucócitos, né, no organismo. A gente tem os leucócitos, são as principais células de defesa, e os fagócitos. Então, o sistema complementa. Esses são os protetores do nosso organismo. Ele vem estruturar o que está acontecendo com você. Então, quando a gente trabalha no aeróbico, né, a gente sabe que esse nível de proteção fica muito regular. Né? A gente sabe, não, isso podemos colocar como vieram algumas pessoas vindo estudando, acompanhando alguns atletas, na fisiologia clássica, na literatura, fala muito do caso do Alberto Salazar, da Olimpíada de 84, que ele durante 12 meses, ele sofreu 12 gripes durante esses 12 meses de preparação na véspera, o ano anterior à Olimpíada de 84. E era um medalhista, Alberto Salazar era um atleta importante da maratona. E aí ficou aquele, vamos dizer, aquele estigma de que o atleta, quando treina em alta intensidade, ele adoece muito. Bem, então eu vou falar para vocês lá no final do vídeo sobre isso. O que acontece? O processo de
de imunossupressão, que eles falam, imunossupressão, essa baixa, essa janela que dá oportunidade, é chamada janela de oportunidade também, que dá abertura para que esses agentes invasores dominem o seu organismo e te derrubem, te colocando num resfriado, numa gripe, ele pode vir de um processo de momento de baixa que você tem, que o atleta está sempre gerando essa baixa e que ele entra em imunossupressão a partir do exercício de alta intensidade. Porque o Alberto Salazar foram estudando ele, que ele fazia sempre alta intensidade, para maratona eram longos treinos e alta intensidade, longos treinos e alta intensidade. E aí não levaram em consideração outros fatores, porque acontece do atleta competir no momento da competição, ele lidar com aglomeração, como vocês estão ouvindo falar também, que a aglomeração ela traz muita gente invasor para uma concentração de gente muito junta. Então, muita gente, pode ter muita gente resfriada ali e tal. Isso, a aglomeração é um foco de gripe e resfriado, a gente sabe disso. Então, o atleta ele compete nesse ambiente, ele viaja de avião, ele sofre estresse, ele dorme mal. Então, o somatório de fatores chegou-se à conclusão que o atleta, após a competição, adoece. Então, será por causa do exercício intenso ou por causa do somatório de fatores? Então essa que eu queria falar com vocês, que a imunossupressão ela acontece transitória. Por quê? Você tem uma diminuição de sangue para levar para essas células de proteção, porque o sangue está desviado para outras ações da recuperação muscular, do restabelecimento da energia do fígado, da energia do seu organismo, a produção, né, a ressíntese, o débito de oxigênio, então a ressíntese de glicogênio, reposição disso, então está tudo sendo reabastecido. E aí, nesse momento de reabastecimento, as células imunes, elas ficam suprimidas, elas não recebem o sangue suficiente para abastecê-las. Então esse período, na verdade, ele é transitório. Então não podemos falar que a imunossupressão, o exercício de intensidade, ele leva a imunossupressão crônica. Não. Eu faço exercício de alta intensidade, ele vai me passar por uma imunossupressão transitória. Então eu vou ficar um período, vai me causar uma certa debilidade. Eu tenho que tomar cuidado, como eu sempre tenho falado aí em alguns vídeos, em algumas situações, de hidratar bem, se alimentar bastante durante esse período. Chegou do treino, alimenta bem, né? Então, um treino longo de alta intensidade não derruba todo mundo, não. Quem está muito acostumado não sofre essa queda, não sofre essa imunossupressão e não fica doente. Vídeo caso aí acompanhou a Copa do Mundo ano passado, vocês viram os atletas de performance, de altíssima performance, altíssima intensidade as provas, vocês viram. Nino Schutter, Avancini, Henrique Avancini, né? O Van der Poel, todos da frente da elite, doente. Não, o Van der Poel corre na neve, o cyclocross, etapas aí de tour, né? O atleta não correu porque está doente. Você quase não vê falar nisso. E eles usam treinos longuíssimos, altíssima intensidade. Acompanha aí o Strava aí dos grandes atletas. Vocês vão ver quantas horas de treino que esses caras fazem. Agora, se você está habituado a fazer isso, seu organismo já está preparado também a receber esse estímulo e a causar menos essas baixas, né, essas fraquezas. Bom, enfim, se você está começando a fazer exercício, que eu quero passar esse recado. Se você está começando a fazer exercício, não queira fazer demais agora. Estou parado, estou mais folgado, vou aumentar meu treino. Não. Mas também se você já tem um treino regular, dá uma equilibrada, como eu falei, pelo Training Peaks, dá para a gente ver, dá uma equilibrada na fadiga, dá uma equilibrada no estresse, e a partir daí que você equilibrou, dá uma baixadinha um pouco, você não precisa de ficar com estresse elevado, não ficar com suas taxas negativas, suas métricas negativas, com mais fadiga do que performance, né? do que fit. Então você não pode deixar o CTL ficar abaixo do seu ATL, do seu TSB também. O TSB não pode ficar tão negativo. Você tem que equilibrar essas métricas para que você fique também equilibrado e você consiga enxergar que eu não estou debilitado, eu posso treinar. O que eu quero passar para vocês é que o treino de alta intensidade ele não leva a imunossupressão, não te derruba cronicamente. Ele tem ela transitória, de 3 a 12 horas. Mais do que isso, não. Então, terminou o treino, descansa, come, alimenta, tem aquele períodozinho que você sente o cansaço do próprio treino. Recuperou? Não está em imunossupressão. Você está bem, você está pronto para fazer
para fazer o trabalho que é solicitado aí pelo seu treinador ou que você faz aí por sua conta. Então, esse era o recado que eu queria passar. A dica mais importante é que você mantenha se exercitado, porque isso vai liberar outros hormônios, endorfina, serotonina, isso vai elevar o seu astral, vai te deixar com os linfócitos em alta, vai deixar seus leucócitos elevados, suas células de defesa, e é muito importante que a sua cabeça esteja forte, muito elevada nesse momento, alto astral, não deixa nada que fique te abalando, esse zum, 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 noticiário demais, agora também não faz bem, não é? E bora treinar, gente. Como treinar? Porque é a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde, ok? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!